Ministério de profeta. Existem profetas hoje? Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2021. Se você quer aprender um pouco mais biblicamente o que a Bíblia fala sobre profetas hoje na igreja, no Novo Testamento, fique conosco até o final desse vídeo e você vai ser abençoado e edificado em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o nosso canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, Deus abençoe vocês, bem-vindos a mais um vídeo dos Sentinelas da Teologia. E hoje, professor Daniel, como falamos, nós vamos estudar a lição de número 7 da revista do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2021. E hoje nós vamos ver a lição sobre o ministério de profeta. É uma lição que nós já temos falado, discorrido sobre o tema nas lições passadas, onde nós falamos sobre os dons de elocução, onde nós falamos o dom de profecia, né, que é inspirado, falar inspirado pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos falar novamente sobre, existe profetas hoje? O ministério de profetas existe hoje para a igreja? Porque nós vemos que tem um certo sensacionalismo em cima deste ministério. Nós vemos homens, pessoas se intitulando profetas. E o interessante é que eles se titulam como se fossem profetas iguais ao Antigo Testamento, né, professor Daniel? Mas nós vamos ver hoje biblicamente o que a Bíblia nos fala sobre este dom de profeta, o dom da profecia, biblicamente, como a Bíblia nos ensina e nos mostra no Novo Testamento, né, professor Daniel? A questão toda e a discussão que tem gerado em torno do assunto é que são dois ministérios, né, que dos 5 que Paulo vai listar, são dois ministérios que muito discutíveis hoje, né? O ministério de apóstolo e o ministério de profeta. Existe esse ministério hoje? Pode-se a pessoa se intitular apóstolo? Pode-se a pessoa se intitular profeta? Bom, meus irmãos, de acordo com o que a Bíblia nos mostra, de acordo com o que a Bíblia nos fala... E no decorrer da história da igreja, na própria Bíblia, no livro de Atos, né, professor Daniel? Sim, não só ali a história do início da igreja, registrada na Bíblia, como a própria a história secular, né, que também acompanha a história da igreja no decorrer dos anos. Nós temos visto que, e aí é um consenso da maior parte dos teólogos, né, dos estudiosos da Bíblia, que o ministério de apóstolo e o ministério de profetas, eles são um ministério que ficaram restrito ao período do início da igreja. Exato. Por quê? Porque havia uma necessidade de lideranças que fossem, que norteassem todo o ensino bíblico, e estes homens foram homens que Deus chamou, Deus vocacionou, foram inspirados pelo Espírito Santo para falar em nome de Deus. E aí o termo profeta é justamente este, né? Aquele que é enviado por Deus para falar em nome de Deus e falar inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos de profeta no âmbito do Novo Testamento, nós estamos falando de um ministério que foi restrito àquele período e que o que temos hoje é digamos assim, que é um desmembramento desse ministério em outros ministérios, como nós vamos ver no ministério do presbitério, evangelistas, pastores e assim por diante. Mas ao decorrer desse vídeo nós estaremos tratando ou explicando melhor este assunto. E o interessante, como o professor Daniel comentou, no decorrer da história da igreja, porque, irmãos, a igreja estava sendo iniciada. Então nós vemos que os apóstolos, eles iam para todos os lugares ao torno de Jerusalém, Judéia, Samaria e demais lugares, para fundar a igreja.
Eles iam em lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então eles iam iniciar. E naquela época a igreja primitiva não tinha o privilégio que nós temos de ter as escrituras sagradas em mãos. Então, por que apóstolos? Eles iriam fundar a igreja, eles iam lançar os fundamentos e tirar as dúvidas. E os profetas, da mesma forma, eram homens que eram inspirados por Deus, no dom da palavra, da profecia, inspirados para ensinar, dirigir a igreja na palavra de Deus. Então nós vemos que era essencial. E como o pastor Daniel disse, hoje, não é possível alguém se intitular apóstolo e nem se intitular profeta. Porque nós vemos que o título de profeta era algo restrito para o Antigo Testamento, aqueles que vinham com revelações e doutrinas e ensinamentos enviados por Deus. E apóstolo era aquele que lançava os fundamentos, e nós já falamos isso na aula passada, que era alguém que era chamado por Cristo, que foi testemunha do ministério de Jesus na terra, viu a crucificação, viu Jesus ressuscitado, ponto final. Mas, como também comentamos na lição passada, hoje tem trabalhos que se assemelham, não é um apóstolo, mas trabalhos que se assemelham ao trabalho de apóstolo. Ministérios, como um missionário, quando vai fundar uma igreja no lugar onde Cristo não foi anunciado. E hoje também, nós vamos ver que nós não temos profetas ditos na palavra, mas hoje a Bíblia vai falar, Paulo vai falar no capítulo 2 de Coríntios, o dom da profecia, que é o Espírito Santo inspirando alguém a falar. Aí nós vamos ver agora mais detalhadamente o que é esse dom, que aí sim, quem tem esse dom, ele fala inspirado pelo Espírito Santo, que seria, entre aspas, alguém que está sendo usado como profeta, mas não é um profeta, mas sendo usado na palavra da profecia, inspirado por Deus. Da mesma forma, quando nós vemos, por exemplo, quando Paulo e Barnabé, eles são separados por Deus para uma obra missionária. Então vejam só o desdobramento do ministério dos apóstolos, agora sendo sequenciado através do ministério do missionário, a tabernáculo missionária. Então, da mesma forma, Anderson, nós vemos o ministério profético. Por quê? Porque quando estes homens que profetizavam, e aí Paulo, ele é chamado de profeta, Ágabo, Barnabé, Silas, são chamados também de profetas. Por quê? Porque as pessoas falavam inspirados por Deus a palavra de Deus. E se nós formos fazer uma rápida busca nas cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago e assim por diante, o que nós veremos? Logo na introdução, eles se apresentando como servos do Senhor, transmitindo a palavra de Deus a um determinado grupo de pessoas. Então, é bem o profeta clássico, Assim diz o Senhor. Ou seja, eles falaram as palavras que Deus queria que nós tivéssemos hoje registrado através da Bíblia Sagrada para continuar ouvindo. Então, quando nós vemos um pregador, aí um presbítero, um pastor ensinando a igreja, abrindo a Bíblia e falando para a igreja, o que este pregador está fazendo? Ele está profetizando. E ele está exercendo o ministério de profeta sem ser profeta. Mas por quê? Porque ele está falando a palavra de Deus. Ele não precisa dizer, assim diz o Senhor, porque já está escrito que o que está aqui é o Senhor quem falou. Professor Daniel, uma coisa interessante, só para o professor Daniel comentou, que eram chamados, enviados por Deus. Nós vamos ver que em momento algum, Paulo quis se titular porque ele quis ser apóstolo. Em momento algum, Ágabo quis se titular porque ele queria ser profeta. Hoje parece que há uma ansiedade, uma preocupação nas pessoas que elas querem o nome, elas querem o título. Mas a Bíblia vai dizer, isso é muito importante, você, professor da escola bíblica dominical, trazer isso para os seus alunos, chamando a atenção, que a Bíblia vai dizer que aquele que louva a si mesmo não é digno de louvor. Aquele que tenta se intitular, aquele que tenta trazer para si, porque hoje, por que nós estamos falando isso? Porque não são poucos perfis no Facebook, no Instagram, no Twitter, que diz, profeta fulano de tal, profeta não sei o quê,
apóstolo, e assim vai, né? Nós vemos que aqueles homens diziam, Paulo dizia, né? Servo de Deus, apóstolo chamado pela graça, ou seja, não fui eu que quis ser, mas Deus assim me fez ser. Então ele diz que digno de louvor é aquele a quem Deus louva. Então parece que há uma angústia, uma necessidade de ter o título. Não. E uma interessante que o professor Daniel comentou, que hoje na igreja a necessidade, né, de falar inspirado. Porque Paulo na carta dos Coríntios ele vai falar do dom da profecia. Aqui encaixa o ministério de profeta hoje, que aí você já vai entender. Porque Paulo vai falar sobre o ministério, né, buscar os melhores dons e busquem, né, o dom da profecia. Quando a Bíblia fala de dom da profecia, a palavra do grego nós podemos trazer um sentido de falar inspirado pelo Espírito Santo. Por que os profetas do Antigo Testamento, como disse o professor Daniel, diziam assim diz o Senhor? Porque os profetas estavam trazendo algo novo, que não estava escrito nas Escrituras naquela época e hoje está registrado na Bíblia Sagrada. Então eles falavam assim diz o Senhor. Hoje, ministério de profeta é aquele que prega a palavra de Deus, que fala as coisas de Deus, inspirado, guiado pelo Espírito Santo. Novamente, porque pode ter muitas pessoas pregando, falando de Deus somente na sua carne, nas suas convicções humanas. Pode ter gente, como aquela menina de adivinhação, que falava que Paulo, né, que eles anunciavam a verdade, falando de Deus, mas impulsionado por um espírito maligno. Mas tem aqueles que falam, pregam, ministram a palavra, a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos o dom da profecia. É por isso que o professor Daniel disse que quando a gente prega hoje, o pregador prega, ele não precisa dizer assim diz o Senhor. Porque a Bíblia, a igreja genuína, fiel, ela tem convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando e é a maior, única e infalível profecia. Então, professor, pregador, quando você, inspirado pelo Espírito Santo, você transmite uma mensagem bíblica, palavra de Deus, Bíblia, inspirado, movido pelo Espírito Santo, você está sendo usado no dom da profecia, porque você está falando da maior profecia, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e o Espírito Santo está inspirando você. Um exemplo, já para passar para o professor Daniel vai esmiuçar um pouquinho mais, lá em Atos, no capítulo 21, no versículo 7, quando lá o profeta Ágabo, ele vem que ele vai anunciar que Paulo seria preso em Jerusalém. Ele vai pegar o cinto de Paulo, vai se enrolar, ele vai ligar os pés, as suas mãos com o cinto de Paulo e vai dizer, assim farão com o dono deste cinto. Aí nós vemos que lá no versículo 11, ele vai dizer que ele ligou os pés, ele vai dizer, ó, isso diz o Espírito Santo. Ele não vai dizer assim diz o Senhor. Não, o Espírito Santo está me inspirando, me compungindo, me mostrando que farão isso com Paulo. Então, no momento a água vai dizer assim diz o Senhor. Não, o Espírito Santo está me revelando, me inspirando. Então quando você fala pelo Espírito Santo, guiado, motivado, inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com as Escrituras e falando as Escrituras, você está sendo usado no ministério profético. O meu pastor, ele costuma falar sempre que está pregando, e aí a gente percebe assim ele sendo usado por Deus. Só que parece que às vezes a igreja fica meio indiferente. Aí ele para a mensagem e diz, se você precisa de um assim do Senhor, então aí vai, assim do Senhor. Porque infelizmente, se tu não usa esse termo, parece que Deus não está falando. As pessoas estão condicionadas a palavras mágicas, a palavras persuasivas, aquelas palavras de efeito. Dispositivos que acendem pelo automático, né? A igreja, as pessoas infelizmente estão apegadas a isso e são dispositivos que as pessoas querem ouvir que parece, mas não. E tanto que tem pessoas que se não ouviram, assim diz o Senhor, pastor Daniel, Deus não falou comigo, eu fui no culto, meu irmão, cada vez que você senta na sua casa e você lê a sua Bíblia, Deus está falando com você. Você pregador, cada vez que você
prega a Bíblia, Se fiel, compromete se com a compromete, e Deus lhe inspira para trazer uma mensagem bíblica para determinado local, determinada igreja, você está falando, você está sendo boca de Deus, porque a sua boca está pronunciando a Bíblia, que é a palavra de Deus, você está sendo usado no ministério da profecia, que é da pregação da palavra. A pregação trouxe consolo, exortação e edificação? Então você acabou de receber uma profecia de Deus para a tua vida, porque esse é o propósito de Deus para a profecia. Então, irmãos, nós cremos sim na palavra de Deus como a maior das profecias. E quando você está pregando, você está sendo um profeta sem ter o título de profeta. Exato. Esta é a grande questão. Você pode não ter o título, até porque hoje nós entendemos que não se tem o título de profeta da mesma forma como se tinha no Antigo e no início da Igreja Primitiva. Mas somos profetas quando nós falamos a palavra de Deus tal como ela é. E esta palavra exorta, consola e edifica a igreja. É isso que tem que ficar bem claro. Mas aí você vai me dizer, mas professor, lá em Coríntios e lá em Efésios, Paulo vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos, ministério, né, de apóstolo, de profeta, de evangelista e assim por diante. Correto, Deus chamou e esses ministérios existem. Só que dois desses ministérios, o de apóstolo e de profeta, ficaram condicionados ao princípio da igreja. E o que existe hoje são desdobramentos desses ministérios noutros ministérios. O missionário, ele é um apóstolo. O missionário, ele é um profeta, porque ele vai numa cidade trazer a palavra de Deus que vai salvar, que vai exortar, que vai consolar, que vai edificar, que vai formar uma igreja. O mestre, um presbítero, ele também tem um serviço de apóstolo, porque eles estão exercendo um trabalho de lançar os fundamentos, alicerçar a igreja no fundamento que é Cristo. Então, e também, quando até o professor, o pregador, quando está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, também está sendo usado por Deus para falar a maior profecia, que é a palavra de Deus. Nós conversávamos, antes de nós iniciarmos o vídeo, que um dos métodos de pregação, principalmente para quem é líder de igreja, é pastor de igreja, que tem se demonstrado muito eficiente, é o método de pregação expositiva. É o melhor método de pregação que existe, professor. Você, esse professor de escola bíblica e pregador, pregação expositiva, quando você pega o texto e você traz, né? Não tem, é o melhor momento, não precisa ter, não. E ele tem um desafio. Qual é o desafio que o método de pregação expositiva traz? É saber, sempre que se encerra uma série, orar, pedir direção a Deus, Senhor, qual é o assunto, qual é o tema que vamos falar assim que iniciamos uma nova série, e Deus te instrui, o Espírito Santo te ilumina, o Espírito Santo te revela qual é a vontade dele, e tu abre o texto e prega, ou seja, profetiza a palavra de Deus para que a igreja seja edificada, consolada e exortada. E aí entra o dom da profecia, falar inspirado pelo Espírito Santo. Aí entra em duas coisas, porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo na Bíblia. E o Espírito Santo nos inspira e nos dirige a um momento para trazer um sermão, uma mensagem bíblica para determinado local, determinada congregação, para quem é líder de congregação, para quem é pregador. E assim, nós cremos, nós somos pentecostais, né, professor Daniel? Nós cremos nas manifestações de Deus no meio da sua igreja através dos dons espirituais. E nós cremos, claro que nós cremos, que Deus pode usar alguém neste dom da profecia, como usou a Ágape, trazendo uma revelação. Nós cremos, com certeza nós cremos. Mas sempre debaixo não seriam crivos, mas... Do guarda-chuva bíblico. Exato. Né? Sempre, ou seja, não é nunca uma nova revelação doutrinária, de usos e costumes, não. É algo que vai trazer consolo, ânimo e mais. Sempre vai alicerçar a fé das pessoas mais em Jesus Cristo. Sempre vai fazer a igreja
desejar mais a Cristo e glorificar o nome de Cristo, e tem que estar de acordo plenamente, completamente com a palavra de Deus. Se fugir disso, não, tanto que nós... E outra coisa, tanto... Por que nós estamos falando isso? Porque hoje tem muita gente querendo dar uma de profeta e trazendo inúmeras revelações, profetadas. Nossa, é uma bagunça que nós vemos nas rádios, no YouTube, na TV, profecias que não se cumprem, botando medo no povo, trazendo alarde no meio, e pior, trazendo escândalo para o meio cristão. Porque as pessoas que não são cristãos, não são evangélicos, veem aquilo, aí os cristãos são mentirosos, são doidos. Por quê? Por causa de homens que não têm temor, não têm compromisso com a palavra, saem falando o que vem na sua cabeça, dando uma de profeta. Mas quando nós falamos inspirados pelo Espírito Santo, e de acordo com a palavra, não tem erro. Deus é glorificado, Jesus ele é abalizado com base da igreja, e a igreja ela cresce na fé e no conhecimento. E a profecia bíblica que Deus, através do Espírito Santo, instrui os seus ministros a profetizarem no momento de pregação, ela tem um conteúdo que é um conteúdo presente, ela nos traz consolo, nos exorta e nos edifica, mas ela também é escatológica, porque Deus, através do seu profeta, está falando o que na Bíblia já está escrito que vai acontecer. Está vivendo uma esperança. Isso! Então nós temos que ter isso muito claro. O profeta, ele fala o presente, sim. Fala o futuro, sim, porque todas essas revelações estão na Bíblia. O cânon sagrado já está fechado, ou seja, tudo que precisamos saber do passado, do presente e do futuro, Deus revelou através da sua palavra. Então, quer profecia maior do que esta? Então, meus irmãos, nós temos que ficar muito... descansar no consolo de Deus para nós através da sua palavra. Quando nós vemos os apóstolos, Anderson, trazendo revelação, e de fato era revelação, por quê? Porque o que eles trouxeram já estava escrito no Antigo Testamento, mas estava oculto. Estava se cumprindo agora. Isso estava oculto, Deus revela a eles. Ou vocês pensam que Paulo, Pedro, Tiago, quando trouxeram estas verdades bíblicas, trouxeram coisas novas? Não, trouxeram coisas que os profetas do Antigo Testamento já haviam profetizado, mas que por Cristo ainda não ter vindo, esta revelação estava oculta. Exato. Mas no momento que Cristo se manifesta e o Espírito Santo vem e se cumpre o Antigo Testamento, tudo aí em Cristo. O Novo Testamento vem à luz. Exato. Não trazendo novidade, trazendo o que já estava no Antigo Testamento, mas agora de forma clara, de forma visível, concreta. Então, isto é profecia. Por isso que estes homens, esses apóstolos e os profetas do Novo Testamento, eles falavam inspirado por Deus e traziam revelações. Mas agora, acabou. Não há uma nova revelação no texto bíblico. Exato. Não há nada no texto bíblico que Deus já não tenha revelado através dos seus filhos, dos seus profetas, dos seus servos. Então, o nosso compromisso com as Sagradas Escrituras é ser fiel ao que Deus falou. E aí nós estaremos profetizando em nome do Senhor Jesus. E é uma coisa interessante. A igreja pode ficar sem ter pessoas dizendo o futuro, mas a igreja não pode existir sem a palavra e sem a Bíblia. Aqui já é um checkmate. Pode ficar sem o aí diz o Senhor, mas não consegue, não existe igreja sem este livro, sem este evangelho do Cristo crucificado. Então é ela que nós precisamos, e aquele que fala inspirado sempre tem que falar inspirado para firmar a igreja nesta verdade que é Jesus Cristo, verdade, o caminho e a vida. Então você que é professor, você que é presbítero, você que é pastor, que é evangelista, que é um missionário e que tem compromisso com a palavra de Deus, bem-vindo, meu irmão, você é um profeta de Deus. Você é um instrumento de Deus para falar a este mundo as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras
que foram registrados através de homens que foram inspirados por Deus, e hoje essa responsabilidade de continuar falando em nome de Deus é da Igreja do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, professor da escola bíblica, amante da escola bíblica dominical, Deus inspira a sua igreja, seus servos, seus ministros, para falarem a sua palavra, Bíblia, a sua mensagem. Então, você está sendo usado pelo dom da profecia. Então, que Deus os use e que esses dons espirituais estejam vivos no meio da igreja. Compartilhe este vídeo com seus amigos, outros professores da escola bíblica que você conhece, seus alunos da escola bíblica, e se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você receba sempre em primeira mão os nossos vídeos conforme vão sendo lançados, sendo gravados. Deixe aquele seu like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube, e nos ajude nesta missão que é levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.